Um dos produtos notáveis mais importantes é a diferença de quadrados. Então, o que é isso? É quando você tem um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado, ok? Mas como que a gente obtém esse produto notável? Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like já e se inscrever aqui no nosso canal para sinalizar para a gente que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Bom, a gente parte do que a gente chama de soma pela diferença. Então você tem dois números e você está somando o número A com o número B. E você multiplica essa soma pela diferença deles. Então, A menos B. Então, você tem o produto da soma pela diferença. Quando a gente faz essa conta, lembra, a gente vai usar distributivo. Então, eu começo aqui, ó, A vezes A vai ser A ao quadrado. Depois, eu vou pegar o A e multiplicar por menos B. Então, eu vou ter menos AB. Então, eu vou colocar aqui, menos AB. Bom, agora eu vou por cima. Eu vou pegar o B e multiplicar por A. Positivo, né? Então, você tem mais B vezes A, ou, se você quiser, mais A vezes B. Tanto faz a ordem. E, finalmente, eu pego B e multiplico com menos B. O que eu obtenho? Eu obtenho menos B quadrado, porque menos com mais dá menos, certo? O sinal da multiplicação. Agora, uma coisa óbvia que acontece é que você tem o número menos AB mais o número AB. É o número menos o próprio número. Então, isso aqui, evidentemente, dá zero. E sobram apenas o A quadrado e B quadrado. De que modo? A quadrado menos B quadrado. Então, fechou. Ou seja, o que você tem que memorizar a partir de agora? A mais B, o primeiro termo que é A, mais o segundo termo que é B, vezes o primeiro termo que é A menos o segundo termo que é B, é igual ao primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Pronto, é isso aqui que a gente tem. Agora, veja. Eu poderia fazer algumas contas com isso. Imagine que eu pegue, por exemplo, o número 25 e vou subtrair dele o número 4. É claro que isso aqui é fácil de fazer, dá 21, mas eu posso transformar em diferença de quadrados e depois produto da soma pela diferença. Olha só, 25 a gente sabe que é 5 ao quadrado. 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, o que eu tenho? Eu tenho um 5 ao quadrado menos um 2 ao quadrado. Ou seja, a diferença de dois quadrados. Bom, o primeiro termo é o 5, então ele vai aparecer em primeiro lugar. O segundo termo é o 2, então aqui eu vou ter a soma, 5 mais 2, e depois eu vou ter a diferença, 5 menos 2. Bom, o que é 5 mais 2? É 7. O que é 5 menos 2? É 3. 3 vezes 7, 21. Bom, mas para que eu fiz essa conta, né? É uma coisa meio inútil. É muito mais fácil você fazer 25 menos 4. De fato, mas se eu quiser, por exemplo, 101 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Já fica um pouco chato, né? Aí eu uso, evidentemente, a diferença de quadrados e transformo no produto da soma pela diferença. Olha só, eu vou ter aqui o primeiro termo é o 101 e o segundo termo é o 99. E aqui eu vou ter o primeiro termo 101 e o segundo 99. Então, só muda o sinal. Bom, aqui é fácil, dá 200. E aqui também é fácil, dá 2, certo? O que eu tenho no final das contas? Eu tenho 200 vezes 2, só que é muito mais fácil do que fazer aqueles quadrados todos de subtração, porque isso aqui dá 400. Olha só como é bem mais fácil se eu empregar a diferença de quadrados e transformá-la no produto da soma pela diferença, ok? E é isso que o vestibular vai querer de você, ele vai querer que você faça contas grandes em pouco tempo, então você precisa dessa fatoração. Então vamos resumir aqui as aplicações da diferença de quadrados que a gente transforma em produto da soma pela diferença, tá bom? Dessa fatoração desse produto notável. Bom, a primeira aplicação é você partir do A mais B vezes A menos B e chegar no A quadrado menos B quadrado. Só uma observação importante, isso aqui também poderia ser igual a A menos B vezes A mais B, não faz diferença nenhuma, ok? Então, eu estou partindo do produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, e estou chegando num cara que é a diferença de quadrados. Exemplo aqui, ó. Se eu tiver 4K mais 1 vezes 4K menos 1. Claro, eu posso fazer a distributiva e descobrir, né? A gente sabe disso, mas eu quero velocidade, eu quero bater o olho e fazer a operação. Então, com quanto que eu vou ficar? Bom, eu vou ter aqui a diferença dos dois termos ao quadrado. O primeiro termo é o 4K, então ele todo vai ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 4K, todo ele ao quadrado. E aqui menos o segundo termo, que é 1. 1 ao quadrado, certo? Bom, 4K ao quadrado, como que a gente faz isso? A gente distribui o quadrado tanto para o K quanto para o 4. Então, a gente fica com 4 ao quadrado vezes K ao quadrado, que dá 4 vezes 4, 16
vezes k ao quadrado. Então aqui a gente vai ter 16k ao quadrado menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então esse aqui é um exemplo no qual eu parto do produto da soma pela diferença e chego na diferença de quadrados, sem utilizar a distributiva, já sabendo a identificação entre os dois caras, né? Agora, o outro exemplo que a gente pode obter, que a gente já trabalhou numericamente, né, mas agora eu quero trabalhar um pouquinho com álgebra, é você partir da diferença de quadrados e chegar no produto da soma pela diferença. Então, imagine que você tenha aqui, por exemplo, x ao quadrado menos a ao quadrado, uma diferença de quadrados. Aí eu vejo, quem que é o primeiro termo que está ao quadrado? É o x. E quem que é o segundo termo que está ao quadrado? É o a. Então, isso aqui vai ficar x mais a vezes x menos a. Ou, se você preferir, x menos a vezes x mais a, tanto faz. Agora, um outro exemplo um pouco mais difícil, usando álgebra só, né? Sem números aqui. Olha só. Eu posso pegar, por exemplo, z a oitava menos z a sexta. Mas você fala assim, pô, mas isso aqui é diferença de quadrados? É, porque os expoentes são números pares, portanto, eles são divisíveis por 2. Então, o que eu vou fazer para transformar numa diferença de quadrados mais visível? Eu vou pegar o z elevado à oitava potência e vou escrever como z elevado a 2 vezes 4. Ou seja, estou fazendo aparecer o expoente 2 ali. E aí você sabe, por propriedade de potência, que isso aqui é a mesma coisa que z elevado à quarta potência elevado ao quadrado. Ou seja, é o quadrado do z à quarta. E você está fazendo o quê? Multiplicação de expoentes, né? A propriedade distributiva lá da potenciação. Vou fazer a mesma coisa com o z à sexta. Bom, o z à sexta vai ser z elevado ao quadrado vezes 3, né? 2 vezes 3. E aí eu vou ter z ao cubo elevado ao quadrado. Bom, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu posso reescrever esse cara como z à quarta elevado ao quadrado menos z ao cubo elevado ao quadrado. Agora, eu tenho uma diferença de quadrado, certo? Quem são os elementos, os termos aí, que estão elevados ao quadrado? O z à quarta, que é o primeiro termo. Então, ele vai aparecer aqui. E o z ao cubo é o segundo. Então, vai ser z à quarta mais z ao cubo, vezes z à quarta menos z ao cubo. Então, fica a nossa aula de hoje sobre diferença de quadrados, que é igual ao produto da soma pela diferença. Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!